Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai continuar o nosso conteúdo de geometria analítica e o nosso assunto é retas. Então pega o seu caderno e bora pro vídeo. Bem, vamos lá, vamos falar um pouco sobre retas, galera. Então, a ideia básica de reta surge do seguinte. Vamos pensar aqui em três pontos. Um ponto A de coordenadas xa e YA. Um ponto B de coordenadas xb e YB. E um ponto genérico de coordenadas x e y. Galera, se esses três pontos estão alinhados, significa que aquela determinantezinha que a gente faz deles é igual a zero. Então, se eu fizer essa determinante aqui, ó, x, y1, xa, ya1, xb, yb1, se eu fizer essa determinante, ela tem que ser igual a zero. Galera, aqui não vem muito ao caso, mas se eu encontrar essa determinante, eu vou encontrar uma equação bem feia. E essa equação feia, quando a gente faz alguns ajustes nela, ela fica nesse formato. ax mais by mais c igual a zero. Isso aqui é o que a gente chama de equação geral de uma reta, beleza? Então essa é a equação geral da reta. A, B e C são coeficientes, ok? E A e B não podem ser igual a zero simultaneamente. Ou seja, galera, eu posso ter A igual a zero, eu posso ter B igual a zero. Mas os dois iguais a zero juntos, eu não posso. Beleza? Então o importante é você saber o que é a equação geral de uma reta. É uma equação nesse formato. O x está elevado a 1, o y está elevado a 1, e você tem esse termo sozinho, está todo mundo de um lado e do outro lado igual a zero. Então quando você tem tudo de um lado e do outro lado igual a zero, expoentes 1, a gente tem uma equação de reta. Isso aqui significa uma reta no plano cartesiano. Beleza? Tranquilo, galera? Então essa é a ideia básica. Beleza? Uma outra ideia muito comum, e você tem que saber sobre isso, é o coeficiente angular de uma reta. E aqui a gente vai usar para representar o coeficiente angular a letra m. Beleza? Então aqui eu vou falar coeficiente angular, a letra m. Tudo bem? E o que é o coeficiente angular de uma reta? Bem, essa reta ela vai fazer um ângulo com o eixo x. O coeficiente angular é a tangente do ângulo formado pela reta com o eixo x no sentido anti-horário. Ok? Então, a reta, ela forma um ângulo com o eixo x, partindo do eixo x, ela forma um ângulo no sentido anti-horário, e a tangente desse ângulo é o que a gente chama de coeficiente angular. Beleza? Vamos escrever isso aqui. Tranquilo, galera? Então é a tangente do ângulo. Já já eu faço o desenho aqui. E esse ângulo é chamado de inclinação da reta. Então, peraí, galera. Vamos fazer aqui um desenho para ilustrar bem isso. Desenhei aqui basicamente um plano cartesiano e eu tenho uma reta aqui no plano cartesiano. Beleza? Temos uma reta aqui no plano cartesiano. Gente, partindo do eixo x, então vou colocar minha caneta aqui no eixo x, no sentido anti-horário até encontrar a reta. Opa, fiz isso aqui, beleza? Eu encontrei esse ângulo aqui, beleza? Eu encontrei aqui o ângulo θ. Beleza? Esse ângulo do θ é o que a gente chama de inclinação da reta. E quem vai ser o coeficiente angular dessa reta? O coeficiente angular m vai ser a tangente do ângulo θ. Beleza, galera? Então, o que é o coeficiente angular? A teoria é que o coeficiente angular é a tangente do ângulo de inclinação da reta. De maneira bem direta, a gente pode falar isso. Vamos fazer uma observação aqui. E se eu tiver
a equação da reta e eu quiser descobrir o coeficiente angular, como é que eu vou fazer? Porque a princípio eu só falei para você que é a tangente de um ângulo. Só que eu tenho lá a equação da reta, eu vou ter que desenhar a reta, eu vou ter que procurar esse ângulo? Não, galera, tem vários jeitos de achar o coeficiente angular. O primeiro deles é usando a tangente do ângulo. Um outro jeito é o que a gente vai comentar aqui agora. Se você tiver a equação da reta, para encontrar o coeficiente angular, basta você isolar o y nessa equação de reta. Então, se você tem a equação da reta, você isola o y. E depois que você isola o y, você vai olhar para aquele número que multiplica o x. Então, tendo isolado o y, o número que multiplica o x é o coeficiente angular. Beleza, galera? Então, você isola o y e olha para o número que multiplica o x. Encontrando o número que multiplica o x, esse número é o coeficiente angular. Então, vamos escrever isso e fazer um exemplo. Sopra dei falla frittata, grande minga, crava pelata. Crava pelata la fai turtei, grande minga, i suoi fratelli falla frittata, grande minga, crava pelata la fai turtei, grande minga, sopra dei. Então, é só isolar o y e o coeficiente angular é o número que multiplica o x. Beleza? Então, vamos fazer aqui um pequeno exemplo. Então, galera, olha só. Eu quero encontrar o coeficiente angular da reta de equação 3x mais 6y mais 12 igual a zero. Gente, é só isolar o y. Então, vamos isolar o y aqui. Vai ficar assim, ó. 6y igual a 3x menos 12. Beleza? E agora, eu vou pegar essa equação e vou dividir toda ela por 6. Não é isso? Então, dividindo ela toda por 6, vai ficar assim, ó. Y igual a 3x sobre 6 menos 12 sobre 6. Então, a gente vai ter que y vai ser igual a 1 sobre 2 vezes x menos 2. Galera, isolado o y, a gente vai olhar o número que multiplica o x. Que número que multiplica o x? Meio. Se o meio multiplica o x, a gente fala o seguinte, que o coeficiente angular dessa reta é meio. Tranquilo? Então, sabendo a equação da reta, se a gente quer descobrir o coeficiente angular, é só isolar o y e procurar aquele número que multiplica o x. Beleza, galera? Então, vamos lá. Agora, a gente vai falar sobre encontrar o coeficiente angular, encontrar o m, sabendo dois pontos da reta. Às vezes a questão fala assim, dados esses pontos, descubra o coeficiente angular da reta que passa por eles. Ou seja, você sabe dois pontos da reta, você não sabe a equação, você sabe apenas dois pontos e você quer descobrir o coeficiente angular. Então, vamos fazer aqui para a gente descobrir esse coeficiente angular. Beleza? Vou desenhar aqui um plano cartesiano. Nesse plano cartesiano, eu conheço dois pontos. Eu conheço o ponto A e eu conheço o ponto B. Eu quero descobrir o coeficiente angular da reta que passa por esses pontos A e B. Então, tem uma reta que passa aqui pelos pontos A e B, beleza? E eu quero descobrir o coeficiente angular dessa reta. Ora, teoricamente, galera, para eu descobrir o coeficiente angular dessa reta, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber o ângulo de inclinação dessa reta, o ângulo θ. Beleza? Vamos comentar aqui, gente. O ponto A, ele tem coordenadas xa e YA. E o ponto B tem coordenadas xb e YB. Beleza? Eu quero descobrir o coeficiente angular dessa reta. Então, observe o seguinte. Vamos marcar aqui, ó. O ponto B tem coordenadas xb e YB. E o ponto A tem coordenadas xa e YA. Tranquilo? Então, olha só. Se você prestar atenção, a gente pode fechar aqui um triângulo. E esse triângulo será um triângulo retângulo. Beleza, gente? E observe o seguinte. Se aqui é θ, como a reta é a mesma, a inclinação é a mesma para cá. Então, aqui também é θ. E peraí, vamos analisar o quê? Vamos analisar aqui o seguinte, gente. Esse tamanho aqui é o mesmo tamanho dessa base desse triângulo. E quanto que ele mede? xa menos xb. E essa altura
é esse mesmo tamanho aqui, que mede quanto? YA menos YB. A gente havia comentado que o coeficiente angular, ele é a tangente do ângulo θ. Peraí, mas quem vai ser o coeficiente angular então nesse triângulo? A tangente do ângulo θ é o cateto oposto YA menos YB sobre o cateto adjacente XA menos XB. Só que nome que a gente dá a esses carinhas? Que nome que normalmente a gente dá para esse YA menos YB? É uma variação em Y, é o ΔY. Que nome que a gente dá para XA menos XB? A gente chama isso de ΔX. Então a gente conclui que o coeficiente angular de uma reta sabendo dois pontos é ΔY sobre ΔX. Beleza, galera? Então, essa é a formulinha para você descobrir o coeficiente angular de uma reta sabendo dois pontos. Então, vamos supor que eu quero descobrir o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos 2 e 3 e, sei lá, 1 e 4. Eu quero descobrir o coeficiente angular da reta que passa por esses pontos. Então, é só fazer ΔY sobre ΔX. Então, peraí, quem vai ser o ΔY? Galera, escolhe um ponto e faz desse ponto para o outro. Então, se eu decidir fazer desse ponto, do primeiro para o segundo, eu vou fazer aqui, ó. Quem vai ser o ΔY? Vai ser 3 menos 4. Então, 3 menos 4, o ΔY, sobre... Gente, eu fiz o primeiro para o segundo. Eu tenho que manter a ordem. Então, sobre ΔX vai ser 2 menos 1. Então, ΔY sobre ΔX vai ser 3 menos 4, que é o ΔY, sobre 2 menos 1, que é o ΔX. Certo? Então, isso vai ficar assim, 3 menos 4 menos 1, sobre 2 menos 1, 1. Então, o coeficiente angular da reta que passa por esses pontos é menos 1. Beleza, gente? Bem simplesinho aí. Tranquilo? Vamos continuar. Quando a gente sabe os coeficientes angulares de duas retas, a gente consegue saber qual é a posição relativa entre elas, se elas são paralelas ou perpendiculares. E é o que a gente vai comentar aqui agora, galera. Então, considere aqui duas retas. R1 de coeficiente angular M1 e a reta R2 de coeficiente angular M2. Beleza? Primeira observação aí, galera. Primeira observação que a gente pode dizer. Se o coeficiente angular de uma reta for igual ao coeficiente angular da outra reta, então essas retas são paralelas. Então a reta 1 é paralela à reta 2. Então, se o coeficiente angular de duas retas é igual, essas retas são retas paralelas. Beleza? Ou seja, eu tenho aqui, mais ou menos o plano cartesiano, eixo Y, eixo X, e essas retas vão ser retas paralelas. Vamos supor a reta 1 aqui e a reta 2. Beleza? E essas retas são retas paralelas. Ou seja, se os coeficientes angulares de duas retas forem iguais, essas retas são retas paralelas. Beleza? E a outra observação é, se o produto dos coeficientes angulares, ou seja, se o coeficiente angular 1 vezes o coeficiente angular 2 for igual a menos 1, então, galera, a reta 1 é perpendicular à reta 2. Ficou meio apertado, né? Deixa eu escrever certo aqui. Então, a reta 1 é perpendicular à reta 2. Ou seja, se o produto dos coeficientes angulares for menos 1, essas retas são retas perpendiculares. Um outro jeito que eu gosto de falar, eu gosto de falar o seguinte, que é o seguinte, olha só, M1 vezes M2 igual a menos 1, então eu vou ter que M1 igual a menos 1 sobre M2. Ou seja, um é o oposto do inverso do outro. Oposto porque trocou o sinal, e inverso porque inverteu a fração. Então, um coeficiente angular é o oposto do inverso do outro. Se isso acontece, galera, as retas são retas perpendiculares, ou seja, essas retas formam entre si um ângulo de 90 graus. Por exemplo, eu tenho aqui uma reta R1, beleza?
E vou tentar fazer aqui, não vai ficar muito perfeito, mas vamos lá. Eu tenho aqui uma reta R2. E essas retas se encontram formando um ângulo de 90 graus. E quando isso acontece, é porque o coeficiente angular de uma é o oposto do inverso do coeficiente angular da outra. Como assim? Se uma tem o coeficiente angular igual a 2, a outra tem o coeficiente angular oposto menos do inverso 1 sobre 2. Ou, se uma tem o coeficiente angular 3 quartos, a outra tem o coeficiente angular oposto menos do inverso 4 terços. Beleza? Se isso acontece, essas retas são retas perpendiculares. Agora, a gente vai falar sobre como descobrir a equação de uma reta sabendo o coeficiente angular e um ponto. Na verdade, é se você descobrir a equação de uma reta sabendo 2 pontos. Que com 2 pontos eu consigo descobrir o coeficiente angular e com um desses 2 pontos, qualquer um deles, eu consigo descobrir a equação da reta. Vamos fazer a ideia básica aqui, beleza? Então, olha só, qual é a ideia básica, galera? A ideia básica é a seguinte: para você escrever a equação de uma reta, você vai usar essa formulinha aqui, ó. Ioiô, mi, xoxô. Certamente você já ouviu falar nessa equação. Ioiô, mi, xoxô. É uma fórmula, galera. Então vamos comentar sobre ela. Ioiô, mi, xoxô. O que é x0 e y0? x0 e y0 são as coordenadas do ponto. A gente sabe o coeficiente angular e ponto. Esse ponto é de coordenadas x0 e y0. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Então, eu quero a equação da reta que passa pelos pontos 2 e 3 e 0 e 1. Então, vamos escrever aqui esses pontos. Vou escrever um em cima do outro, que é como normalmente eu gosto de trabalhar. Os pontos 2 e 3 e 0 e 1. Vamos descobrir primeiro, galera, o coeficiente angular dessa reta. Então, quem vai ser o coeficiente angular? O coeficiente angular é ΔY sobre ΔX. Então, vai ficar assim, ó. Eu gosto de fazer, gente, adotando uma ordem. Então, vou fazer de cima para baixo. Quem vai ser o ΔY? 3 menos 1, que vai ser 2, sobre o ΔX. Se eu fiz de cima para baixo, galera, eu vou manter minha ordem. Vou fazer de cima para baixo também. Né? Então, vou subtrair aqui. 2 menos 0 dá 2. Então, quem é o coeficiente angular dessa reta? O coeficiente angular dessa reta é 2 dividido por 2. O coeficiente angular dela é 1. Agora eu vou usar ioiô e xoxô. Eu vou escolher um desses 2 pontos, galera. Eu vou escolher esse ponto aqui de cima. Tanto faz o ponto que você escolher. E vou aplicar na fórmula. Ioiô, y menos y do ponto. Quem é o y do ponto que eu escolhi? 3. É igual a mi, que é o coeficiente angular, vezes x menos o x do ponto. X menos 2. Beleza? E aí vai ficar assim, ó. Y menos 3. 1 vezes x é x, 1 vezes menos 2 é menos 2. Então tá aí, y menos 3 igual a x menos 2. Você pode deixar assim, ou você pode, se você quiser escrever na equação geral, passa tudo para um lado e do outro lado igual a zero. Então fica assim, ó. Menos x mais y menos 3, esse menos 2 vem para cá mais 2, então fica menos 1 igual a 0. Tá aí a equação geral da reta que passa por esses pontos aí. Beleza? Vamos continuar. A gente vai falar aqui sobre a equação reduzida. O que é a equação reduzida? A equação reduzida nada mais é do que você escrever a equação com o y isolado. Beleza? Então, de maneira bem coloquial e bem simples, é você escrever a equação com y isolado. Ou seja, galera, vamos pegar aqui a equação geral. Ax mais by mais c igual a 0. Vamos isolar o y. Vai ficar assim, ó. Vou fazer aqui na mesma linha. By igual a menos ax menos c. Dividido todo mundo por b, eu vou ter que y é quem? Y é menos ax sobre b menos c sobre b. Pronto. Essa equação é o que a gente chama de equação reduzida. Mas ela está muito feia, galera. Peraí, o que a gente fez aqui? A gente isolou o y. Lá atrás, quando a gente falou de coeficiente angular, eu falei para você que se você isolar o y e pegar o cara que multiplica o x, esse cara que multiplica o x é o coeficiente angular. Então, menos a sobre b é o coeficiente angular. Então, vamos chamar ele de m.
E vamos pegar esse cara horroroso aqui, que é o menos c sobre b, e para ficar bonitinho, vamos chamar menos c sobre b de h. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que a equação reduzida é y igual a m vezes x mais h. mx mais h. Beleza? Essa é a equação reduzida. O que é m, galera? M a gente já sabe. M é o coeficiente angular. E o que é o h? O h, galera, ele também recebe um nome. É o coeficiente linear. O coeficiente angular, a gente já comentou. Ele é a inclinação da reta. E o que é o coeficiente linear? O coeficiente linear, ele indica para a gente aonde a reta toca o eixo y. Então, por exemplo, se eu tenho uma reta qualquer aqui, ó, eixo x, eixo y, e eu tenho uma reta qualquer, gente. Beleza? Desenhei aleatoriamente. Essa reta, ela toca o eixo y aqui no 3. Significa, então, que o h é igual a 3. Beleza, gente? Então, essa é a equação que a gente chama de equação reduzida. Vamos falar agora da equação segmentária. Vou desenhar aqui um plano cartesiano e fazer uma reta aleatória. Beleza? Eu quero destaque para dois pontos aqui. Eu quero destaque para o ponto Q, que é onde essa reta toca o eixo y, e o ponto P, onde ela toca o eixo x. O que vai ser a equação segmentária? Vai ser assim, ó, x sobre p mais y sobre q igual a 1. X sobre p mais y sobre q igual a 1. Ou seja, o que é a equação segmentária? É você deixar tudo de um lado e do outro lado igual a 1. E aí ela fica nesse formato aí, gente. E o que são P e Q? P é o ponto de encontro da reta com o eixo x. Então, P é onde a reta toca o eixo x. E Q é onde a reta toca o eixo y. Beleza, galera? Então, por exemplo, se eu tenho aqui a seguinte equação. X sobre 2 mais y sobre 3 igual a 1. Significa que essa reta, ela toca o eixo x no 2 e o eixo y no 3. Então, por exemplo, eu tenho aqui eixo x, eixo y. É como se essa reta está aqui, ó, e ela toca o eixo y aqui no 3 e o eixo x no 2. Beleza? Essa é a equação segmentária. Beleza? E vamos para as nossas observações finais. Primeira observação final, galera. Vamos escrever aqui uma equação geral de uma reta ax mais by mais c igual a 0. Beleza? Então, aqui nessa página eu quero fazer duas observações. A primeira é se b igual a 0. Se b igual a 0, galera, o que vai acontecer? O que a gente pode concluir? Bem, se b igual a 0, vamos fazer aqui uma brincadeira. Vai ficar assim, ó. O b é 0, então fica ax. Não tem o b é 0, então b vezes y vai ser 0 vezes y é 0. Mais c igual a 0. Vamos isolar o x. O x vai ser igual a menos c sobre a. Isso aqui, galera, indica uma reta que é paralela ao eixo y. Então, eu tenho aqui o plano cartesiano, eixo x, eixo y. E aí eu tenho uma reta que a equação dessa reta é menos c sobre a. É um número, galera. Não se preocupa com menos c sobre a. Sabe que é um número. É uma reta que passa por menos c sobre a. E essa reta, ela é paralela ao eixo y. Então, galera, quando b igual a 0, o que a gente tem? A gente tem uma reta paralela ao eixo y. Beleza? Então, quando b é 0, a equação da reta indica uma reta que é paralela ao eixo y. E o que acontece se a igual a 0? Então, vamos fazer a mesma construção. Se a igual a 0, 0 vezes x é 0. Então, eu vou ter que by mais c igual a 0. Eu vou ter, então, que y igual a menos c sobre b. E isso, galera, é uma reta paralela ao eixo x.
Então eu tenho aqui eixo y, eixo x, e isso é uma reta paralela ao eixo x. Então eu tenho aqui uma reta paralela ao eixo x. E aonde que ela toca aqui o eixo y? Ela toca bem nesse menos c sobre b. Então esse lugar onde ela toca o eixo y aí, ó, é menos c sobre b. Beleza? Então, quando a gente tem o a igual a zero, a gente tem uma reta que é paralela. Se você encontra uma reta de equação x igual a 4, significa que no plano cartesiano você tem aqui eixo y e eixo x, uma reta que está aqui, ó, paralela ao eixo y em cima do 4. Se você está lá fazendo uma questão e você encontra uma equação de reta x igual, y igual a 3, significa que você tem aqui o plano cartesiano, eixo x, eixo y, você tem uma reta paralela ao eixo x, encostando aqui no y igual a 3. Beleza, gente? É isso que eu quero dizer. Então, essa foi a primeira observação. Segunda observação é a seguinte: se a equação da reta for y igual a x. O que acontece se a equação da reta for y igual a x? A gente vai ter uma reta, eu já fiz esse comentário com vocês lá na aula de introdução à geometria analítica. Eu tenho aqui o plano cartesiano, certo? E eu vou ter uma reta que passa aqui bem no meio dos quadrantes ímpares. Essa reta a gente fala que é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, se y igual a x, a reta é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Beleza? E qual vai ser a bissetriz dos quadrantes pares? Vai ser a equação de reta y igual a menos x. O desenho dela fica assim, ó. Passando bem no meio dos quadrantes pares, galera. Então, essa aqui é a bissetriz dos quadrantes pares. Tranquilo? E a última observação da nossa parte teórica é a seguinte: e se eu tiver a equação de duas retas e eu quero descobrir aonde elas se encontram? Bem, galera, se eu tenho a equação de duas retas e eu quero descobrir aonde elas se encontram, basta fazer um sistema de equações e a solução desse sistema vai ser o ponto de encontro dessas retas. Então, essa vai ser a última observação. Sopra dei falla frittata, grande minga, crapa pelata. Crapa pelata, la fai turtei, grande minga, i suoi fratelli falla frittata, grande minga, crapa pelata, la fai turtei, grande minga, sopra dei. Beleza? Então eu vou ter as equações de duas retas. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um sistema de equações com essas retas e a solução desse sistema vai ser o ponto de encontro delas. Beleza? Então, vamos fazer aqui um exemplo bem bobinho mesmo, tá, galera? Um exemplo bem simples. Vou falar aqui o seguinte. Então, eu tenho aqui, ó, duas retas. A reta R e a reta S. Eu quero descobrir aonde elas se encontram. Então, eu vou fazer um sistema com essas equações. X mais y, vou escrever mais bonitinho, igual a 5. E x menos y igual a 1. Vou fazer um sistema com essas retas, beleza? Então vai ficar assim, ó. Vou pegar essas duas equações e vou somá-las. Só resolver o sistema, né, gente? E eu vou ter o seguinte, que 2x igual a 6, x igual a 3. Bem, se x mais y é 5 e o x é 3, eu tenho que 3 mais y igual a 5, então y igual a 2. Então, peraí, galera, quem é o conjunto de solução desse sistema? É um par ordenado, 3 e 2. Ou seja, gente, essas retas se encontram no ponto 3 e 2. Beleza, gente? Então, essa foi a parte teórica do nosso estudo sobre retas. Vamos fazer agora 5 exercícios. Vamos lá. Galera, lembrando que eu recomendo a você, pausa o vídeo, tenta fazer as questões antes de me ver fazendo. Beleza? Então, pausa aí o vídeo, tenta fazer e vamos resolver aqui junto. Essa primeira questão diz o seguinte.
Dada a equação geral da reta R igual a 4x menos 2y menos 8 igual a 0, determine a equação reduzida, galera. Equação reduzida é o quê? É isolar o y. Então, vamos escrever aqui, ó, 4x menos 2y menos 8 igual a 0. Então, eu vou ter que menos 2y igual a menos 4x mais 8. Beleza? Vamos multiplicar essa equação por menos 1 e a gente vai ter, trocando o sinal, 2y igual a 4x menos 8. Agora, vamos pegar essa equação e vamos dividir toda por 2. Dividir ela toda por 2, eu vou ter que y igual a 2x menos 4. Tá aí, galera, essa é a equação reduzida. Só lembrando, o que é o 2? 2 é o coeficiente angular e o 4 é o coeficiente linear. A equação nem pediu, né? A questão não pediu, mas só para a gente relembrar aí nossa parte teórica. Letra B, ele quer a equação segmentária, galera. Equação segmentária. O que é a equação segmentária? X e y de um lado e do outro lado igual a 1. Então, a gente vai manipular para do lado direito da equação estar igual a 1. Então, olha só. 4x menos 2y menos 8 igual a 0 é a equação geral. Eu vou fazer assim, ó. 4x menos 2y igual a 8. Ó, x e y já estão de um lado. Eu preciso agora, galera, que do outro lado fique igual a 1. O que eu preciso fazer para que desse lado de cá, do lado direito, fique igual a 1? Eu vou dividir por 8. Se eu dividir por 8 de um lado, para a minha equação se manter igual, eu vou dividir por 8 do outro lado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir todo mundo por 8. Vai ficar assim, ó, 4x menos 2y igual a 8. E a gente vai dividir todo mundo por 8. Dividindo todo mundo por 8, vai ficar assim, ó, x simplificando sobre 2, menos y sobre 4, igual a 1. Beleza, galera? Então, tá feito. Só para ficar bonitinho e no mesmo formato que a gente tinha escrito, eu vou escrever assim, ó, x sobre 2 mais y sobre menos 4 igual a 1. Essa é a equação segmentária. O que o 2 indica, galera? O 2 indica onde toca o eixo x e o menos 4 indica onde toca o eixo y. Beleza? Tranquilo? Vamos para a nossa próxima questão. Essa questão, ela diz o seguinte. Em cada caso abaixo, determine o coeficiente angular. Então, ele quer o coeficiente angular nas letras A, B e C. Vamos lá, letra A. Reta de equação, 3x mais 6y menos 10 igual a 0. 3x mais 6y menos 10 igual a 0. Galera, se eu tenho a equação da reta e quero descobrir o coeficiente angular, o que a gente vai fazer? A gente vai isolar o y e olhar o número que multiplica o x. Ou seja, na prática, a gente vai escrever a equação na forma reduzida e olhar o coeficiente angular. Agora que a gente já sabe essa teoria, a gente consegue formular mais fácil, né? Então, vamos isolar o y aí, ó. 6y vai ser igual a menos 3x mais 10. E dividindo todo mundo por 6, eu vou ter que y vai ser menos 3x sobre 6 mais 10 sobre 6. Então, y é menos 1 sobre 2 vezes x, mais, simplificando aqui, não precisa, né? Mais 5 sobre 3, tá aí. Quem é que multiplica o x, galera? O número que multiplica o x é menos meio. Então, o coeficiente angular dessa equação é menos meio. Letra B. Ele quer o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos 1 e 5 e 3 e menos 5. Então, peraí. 1 e 5, 3 e menos 5. Galera, como é que eu calculo o coeficiente angular? Δy sobre Δx. Então, escolhe uma ordem e faz ela, galera. Eu vou fazer o Δy vindo de cima para baixo. Então, vou fazer aqui, ó, esse menos esse. Então, vai ficar 5 menos 5 sobre... E aqui do outro lado, eu vou fazer aqui, ó, eu vou fazer 1 menos 3. Beleza? Perceba que eu fui de cima para baixo, galera. Mantenha a ordem, senão você erra sinal. E se você errar o sinal, você errou a questão. Então, o que vai ficar isso? Isso aqui vai ficar 5 mais 5 sobre menos 2. Isso aqui vai ficar 10 sobre menos 2, que dá menos 5. Então, o coeficiente angular dessa reta é menos 5, galera. E para a gente finalizar, ele quer o coeficiente angular de uma reta que forma um ângulo de 120 graus com o eixo y no sentido anti-horário. Então, peraí.
eu tenho aqui, perdão, forma com o eixo x, né? O plano cartesiano, o eixo y e o eixo x. Ele está falando que essa reta aí dessa questão, ela forma com o eixo x um ângulo de 120 graus no sentido anti-horário. Então, peraí. Pega aqui o eixo x, sentido anti-horário, achei a reta, está aqui, 120 graus. O que é o coeficiente angular, galera? O coeficiente angular vai ser a tangente desse ângulo, que é o ângulo que o eixo x fez com a reta no sentido anti-horário. Então, o coeficiente angular m vai ser a tangente da inclinação dessa reta, que é a tangente de 120. Galera, a tangente de 120 é a família dos 60. Então, tem o mesmo valor que a tangente de 60, que é a raiz de 3, só que é no segundo quadrante. No segundo quadrante é seno positivo, cosseno negativo. Como tangente é seno sobre cosseno, o seno é positivo, o cosseno é negativo, o sinal fica negativo. Então, o coeficiente angular é menos raiz de 3. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão 3 diz o seguinte. Determine uma equação geral da reta que passa pelos pontos A, 1 e 5, 3 e menos 5. Então, 1 e 5, 3 e menos 5. Beleza? Bem, para eu poder saber a equação da reta, eu preciso saber o coeficiente angular e um ponto. Um ponto eu tenho, ou seja, um desses dois pontos. E o coeficiente angular eu consigo descobrir porque eu tenho dois pontos. Então, vamos lá. O coeficiente angular, a gente já sabe que é ΔY sobre ΔX. Então, ele vai ficar assim, ó. Vamos lá, escolhe uma ordem e segue. Vou fazer o de cima menos o de baixo. Então, o ΔY vai ficar 5 menos 5 sobre o ΔX. Quem vai ser o ΔX? Vamos fazer aqui, ó, o de cima menos o de baixo. Então, vai ficar 1 menos 3. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar 5 menos 5, 10 sobre 1 menos 3, menos 2, coeficiente angular, menos 5. Galera, para escrever a equação da reta, a gente vai usar ioiô, mi, xoxô, certo? Então, eu vou escolher um desses dois pontos, vou escolher o ponto de cima. E aí eu vou substituir y0 por 5 e x0 por 1. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar y menos o y do ponto, que é 5, igual ao coeficiente angular menos 5, vezes x menos o x do ponto, que é 1. Vamos aplicar aqui a propriedade distributiva, e aí a gente vai ter que y menos 5 igual a menos 5x mais 5. Perceba que na questão ele pediu a equação geral. Então, eu vou deixar todo mundo de um lado e do outro lado igual a zero. Então, eu vou ter o seguinte, que 5x mais y, menos 5 com esse menos 5 vai vir para cá, menos 10, igual a zero. Então, essa é a equação geral dessa reta aí. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão 4 diz o seguinte. Considere a reta de equação 6x mais 2y mais 8 igual a zero. Determine o coeficiente angular de uma reta que é paralela a R e perpendicular a R. Primeiro, vamos descobrir o coeficiente angular de R. Então, eu tenho aqui 6x mais 2y mais 8 igual a zero. Gente, se eu quero descobrir o coeficiente angular, eu vou isolar o y. Então, eu vou ter aqui 2y igual a menos 6x menos 8 e vou dividir por 2. Então, y vai ser igual a quem? Menos 3x menos 4. Beleza? Então, fizemos aí agora o coeficiente angular dela. Por quê? Porque a gente isolou o y e o coeficiente angular é um número que multiplica o x. Então, peraí, quem é o coeficiente angular da reta R? O coeficiente angular da reta R é menos 3. E a partir disso a gente vai descobrir o resto. Ele quer o coeficiente angular de uma reta que é paralela a R. Peraí, se é reta paralela, os coeficientes angulares têm que ser iguais. Então, o coeficiente angular dessa reta tem que ser igual ao da reta R. Então, tem que ser igual a menos 3, porque se os coeficientes angulares são iguais, as retas, elas são paralelas. E para ser perpendicular? Galera, para ser perpendicular, o coeficiente angular tem que ser o oposto do inverso. Então, peraí, oposto, troca o sinal. Se é menos, vai ficar mais. Inverso, qual é o inverso de 3? 1 sobre 3. Pronto. Descobri aí os coeficientes angulares. Beleza, gente? Vamos para a nossa última questão. Essa questão diz o seguinte. Determine os pontos onde a reta R corta os eixos x e y. E aqui, galera, eu deixei para a última questão a última informação.
Gente, se a gente quer saber aonde toca o eixo y, é só fazer x igual a zero. E se eu quero saber aonde toca o eixo x, é só fazer y igual a zero. Então vamos escrever isso. Então, se eu quero saber onde toca o eixo x, eu vou fazer y igual a zero. Então vai ficar assim, ó, 6x mais 2 vezes 0 mais 8 igual a zero. Então eu vou ter que 6x mais 8 igual a zero, 6x igual a menos 8, x igual a menos 8 sextos, e simplificado vai ser menos 4 terços. Beleza? Ou seja, galera, o par ordenado vai ser o x menos 4 terços e o y, 0. Esse é o ponto onde a reta corta o eixo x. E para eu saber aonde a reta corta o eixo y, ficou meio ruim aqui, né, galera? Mas vamos fazer aqui, ó. Para sabermos onde a reta corta o eixo y, basta fazer x igual a 0. Então, para encontrarmos onde toca o eixo y, basta fazer x igual a 0. Então, vai ficar 6 vezes 0 mais 2y mais 8 igual a 0. Então, 2y mais 8 igual a 0, 2y igual a menos 8, y igual a menos 4. Então, ela corta o eixo y no ponto x igual a 0 e y igual a menos 4. Beleza, gente? Então, falamos aí de todas as partes teóricas que a gente podia falar sobre retas, e no nosso próximo encontro falaremos sobre circunferência, beleza? Muito obrigado por virem até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera!